Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Com certeza que já reparaste que sempre que começamos estes 10 minutos com Jesus, fazemo-lo com as mesmas palavras, dirigindo-nos a Jesus com as palavras de um apóstolo. Dizemos, meu Senhor e meu Deus. Ajuda-nos a começar assim este tempo de oração, porque nos damos conta que nos dirigimos a Jesus, a Ti, Senhor, que nos vês e que nos ouves. E hoje queremos agradecer-te a Ti, Jesus, a vida do apóstolo São Tomé, que hoje estamos a celebrar. Um apóstolo que passou por uma crise de fé, mas que acabou por te reconhecer como o seu Senhor e o seu Deus. Com certeza conhecemos a história de São Tomé, pelo menos este momento mais conhecido da sua vida, em que ele duvidou da ressurreição de Jesus e chegou a dizer aos outros apóstolos que só acreditava se visse nas mãos de Jesus o sinal dos cravos e se metesse o seu dedo no lugar desses cravos, se metesse a sua mão no lado aberto de Jesus. E quando Jesus apareceu uma segunda vez e o convidou a tocar nele, tocar nas suas santas chagas, Tomé responde desta forma, meu Senhor e meu Deus. Nós entendemos bem estas dúvidas de Tomé, esta crise de fé pela qual ele passou, porque também podemos passar por momentos semelhantes. Momentos em que nos custa reconhecer a presença de Deus ao nosso lado, em que parece que está ausente, parece que desapareceu, e no entanto temos de dizer também nós, muitas vezes, meu Senhor e meu Deus, Jesus, aumenta a minha fé. Dá-me uma fé que seja madura, e não uma fé simplesmente baseada em entusiasmos que vão e que vêm. Porque os sentimentos, as emoções podem falhar. Agora já não podemos tocar em Jesus da mesma forma que tocou São Tomé. Mas o Senhor diz-nos, como disse a Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aqui estamos nós presentes. Somos aqueles que acreditamos sem terem visto Jesus com estes olhos. Mas ao mesmo tempo já experimentamos tantas vezes, Senhor, a Tua presença ao nosso lado, junto de nós, que caminhas conosco. Somos felizes porque acreditamos. Somos felizes porque a nossa fé nos dá um sentido novo para a vida, nos dá um otimismo capaz de superar todas as dificuldades. Somos felizes porque, mais do que tocar Jesus como tocou Tomé, nós podemos recebê-lo dentro de nós, na comunhão eucarística. Felizes de nós, porque acreditamos. Obrigado, Senhor, porque me dás esta fé que eu tenho, mas aumenta a minha fé, porque posso acreditar mais, porque te posso seguir melhor, como seguiram esses apóstolos que tu escolheste. A vida de São Tomé, ao fim e ao cabo, fala-nos deste seguimento de Jesus. No Evangelho de João, lemos outras intervenções de São Tomé que nos descrevem um bocadinho a sua personalidade. Uma delas dá-se naquele momento em que Jesus está a caminho de Jerusalém, quando já é perseguido abertamente pelos fariseus, e São Tomé diz aos seus companheiros, vamos nós também para morrermos com ele. Tinha esta determinação de seguir Jesus. Como nós, Senhor, temos esta mesma determinação de te seguir. Tomé disse estas palavras de um modo sincero. Para ele, o mais importante na vida era estar perto do Senhor. Talvez por isso tenha sofrido tanto com a morte de Jesus, talvez por isso lhe tenha custado tanto
acreditar na sua ressurreição. Aquela fé que faltou a Tomé naquela aparição de Jesus ressuscitado era uma fé que ele tinha quando estava a seguir Jesus. E não era apenas uma fé teórica. Os apóstolos que seguiram Jesus fizeram-no de um modo radical, largando todas as outras coisas, muitas delas coisas boas e legítimas. Mas o Senhor exigia-lhes esta disponibilidade, um seguimento imediato. Assim foi a resposta de Tomé, imediata. Respondeu que sim, de um modo livre, porque quis. E também nós queremos responder que sim a Nosso Senhor, muitas vezes ao longo do dia, de um modo livre, porque queremos e porque nos damos conta de quem é realmente aquele que nos chama. Meu Senhor e meu Deus. É o nosso Senhor, é o nosso Deus, és tu, Jesus. És tu, Jesus, que nos chamas, és tu que nos dizes coisas que nós temos de aprender a ouvir na nossa oração. E diante dessa voz do Senhor que nos vai falando, que nos vai mostrando os passos que temos de dar, também nós deveríamos responder como Tomé, vamos nós também e morramos com Ele. Quer dizer, o que interessa é estar junto de Jesus. Há uma segunda intervenção de Tomé que está registada na última ceia. Nessa altura, Jesus diz, para onde eu vou, vós sabeis o caminho. E é então que Tomé intervém e diz a Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos nós saber o caminho? Esta pergunta, por um lado, pode animar-nos, porque faz ver que os apóstolos nem sempre percebiam o que é que Jesus dizia e que lhes custava entender. Mas mostra-nos um aspecto muito interessante desta relação de Tomé com Jesus e algo que faz parte deste seguimento de Cristo. É que todos somos chamados a ter uma grande intimidade com o Senhor. Bento XVI, ao falar da vida de São Tomé, numa das suas audiências gerais, explicava que esta pergunta de Tomé dá-nos a nós o direito, por assim dizer, de pedir explicações a Jesus. Dizia Bento XVI, com frequência nós não o compreendemos. Temos a coragem para dizer, não te compreendo, Senhor, ouve-me, ajuda-me a compreender. Desta forma, com esta franqueza, que é o verdadeiro modo de rezar, de falar com Jesus, exprimimos a insuficiência da nossa capacidade de compreender e ao mesmo tempo colocamos-nos numa atitude confiante de quem espera luz e força de quem é capaz de as dar. Que bonito pensar nisto, que bonito pensar que podemos com toda a franqueza, com toda a sinceridade e simplicidade dirigirmos a Deus, dirigirmos àquele que é o nosso Senhor e o nosso Deus e mostrar as nossas dificuldades, mostrar as nossas limitações, pedir-lhe que nos ajude a entender coisas na nossa vida, o porquê de algum momento mais difícil, com uma atitude de verdadeira confiança. Podemos resumir tudo isto com estas palavras de Bento XVI. O caso do apóstolo Tomé é importante para nós, pelo menos por 3 motivos. Primeiro, porque nos conforta nas nossas inseguranças. Segundo, porque nos demonstra que qualquer dúvida pode levar a um êxito luminoso, além de qualquer incerteza. E por fim, porque as palavras dirigidas a ele por Jesus nos recordam o verdadeiro sentido da fé madura e nos encorajam a prosseguir, apesar das dificuldades, pelo nosso caminho de adesão a Ele. E como sempre poderíamos nós acrescentar, este caminho de adesão a Ele começa por um caminho de adesão a Maria, tal como aconteceu com o apóstolo São Tomé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.
minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, São Tomé, anjo da minha guarda, intercedei por mim.